Atenção, além do Japão, além desse alerta de tsunami após um terremoto no Japão, na Ásia, você tem a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, Rússia também. Todos os países estão em alerta por causa desse forte terremoto que atingiu o Japão. Américo Martins vem conversar com a gente, contar de que maneira as autoridades estão se organizando. Américo, o que você tem tido acesso de informação sobre esses países também emitindo alertas para os seus territórios? Olá de novo, Elisa. Como você disse, como esse terremoto aconteceu no mar, obviamente o tsunami pode ser formado para todas as direções a partir do epicentro desse tremor. E ali no Mar do Japão, os vizinhos também emitiram esses alertas de tsunami nas suas cidades costeiras. Então, a Rússia, por exemplo, alertou toda a sua população ali no extremo leste do país, próximo a Vladivostok. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul também emitiram alertas de tsunami, e a Coreia do Sul chegou a registrar já algumas ondas mais altas chegando ao seu litoral, sem maiores consequências, felizmente. Elisa, eu acho que seria importante a gente fazer aqui um balanço aí de tudo que a gente sabe que está acontecendo nesse momento no Japão. Talvez seja útil. Primeiro, as pessoas continuam sendo alertadas pelas autoridades japonesas a saírem de perto desses pontos na costa, de irem para lugares mais altos, sempre que possível. Segundo a agência de notícia, as autoridades japonesas acabaram de emitir um novo alerta dizendo para as pessoas continuarem em posições mais altas, porque ainda existe sim o risco de tsunamis. Eles acreditam que os tsunamis agora possam chegar a cerca de 3 metros as ondas, não mais a 5 metros como eles avaliavam no início desse tremor. Até agora, a maior onda registrada tem mais de 1 metro e podem chegar outras. Outros 50 tremores menores também já foram registrados aí no centro do Japão nas últimas 5 horas. Quando você tem um grande terremoto, você acaba tendo vários tremores secundários, como a gente acompanha em todas essas coberturas, infelizmente, dessas tragédias. Segundo as autoridades também, Elisa, pelo menos 6 pessoas estariam presas sob escombros aí de casas e prédios que desabaram, e as autoridades lá, os bombeiros de Ishikawa, já receberam alertas de que 30 edifícios teriam vindo abaixo completa ou parcialmente. A Agência Meteorológica do Japão diz que continua alertando para a possibilidade de novos tremores nos próximos dias. As rodovias foram fechadas perto ali da situação em Ishikawa, e não temos ligação do trem bala, o trem rápido, entre as províncias de Tóquio e Ishikawa. E além disso, felizmente, uma boa notícia no meio dessa tragédia toda é que a autoridade nuclear do Japão confirmou que não houve nenhum dano maior, mais significativo a nenhuma usina nuclear na região. Lembrando que a tragédia que aconteceu em Fukushima se deu muito por conta do tsunami. Então vamos esperar aí que essas ondas que eventualmente vão chegar lá não sejam enormes como o que aconteceu em Fukushima, Elisa. Pois é, Américo, enquanto eu te ouço, também estou recebendo aqui informações da nossa redação. A Elizabeth, a nossa editora maravilhosa de assuntos internacionais, também atualizando aqui, corroborando com as suas informações de que a previsão é de que a onda chegue a 3 metros, pois a de 5 era uma previsão de um pouquinho mais atrás, e esses dados foram atualizados, como o Américo Martins está aqui contando para a gente. Américo, a gente já conversa novamente, tá? Com as informações atualizadas sobre o que ocorre no Japão. A gente tem aqui informação do Itamaraty, da base do Itamaraty em Tóquio. O que nós temos de informações a respeito dos brasileiros? A apuração de Theo Cury, que também está trabalhando nesse Réveillon. O Itamaraty informou à CNN que, até o momento, não há registro de brasileiros afetados. O Ministério disse ainda que acompanha a situação por meio da embaixada em Tóquio e também dos consulados, todos espalhados no território japonês. A embaixada continua em contato com o governo japonês para atualizar a situação quando houver informações mais concretas. Portanto, informação oficial também do governo brasileiro.
para vocês. O Itamaraty e a apuração de Telcuri informaram à CNN que até o momento não há o registro de brasileiros afetados. Além do movimento que nós estamos vendo neste momento no Japão, o que o nosso Brasil tem para informar, estou aqui também bastante conectada com outras imagens, tudo aquilo que tem sido informado sobre o terremoto no Japão. Os trens, né? Você tem ali os transportes que foram interrompidos. Então, transportes terrestres interrompidos em algumas regiões do Japão. O espaço aéreo, por enquanto, continua normal, aberto, ocorrendo todo o transporte aéreo regularmente. Não teve qualquer interrupção no espaço aéreo, com exceção desses serviços de transporte terrestre. As informações que nós temos aqui, além de ter sido de magnitude 7,5, atingiu o oeste do Japão, ou seja, no lado oposto a Tóquio, por exemplo, cidade superpopulosa, né, com mais ou menos a mesma população aqui da cidade de São Paulo. Viram esse momento, a imagem? Que você tem a neve caindo dos telhados? Esse é o momento do tremor. Esse é o som ambiente também para vocês. Impressionante essa imagem, porque você consegue ouvir também o barulho dos imóveis mexendo. Vamos ouvir um pouco. Os postes de energia também com tremores. As pessoas que estão do lado de fora, eventualmente também seguindo algum pedido, né, de você se retirar desses espaços cobertos, caso você consiga. E aí o registro que vai chegando de diferentes locais do Japão sobre o momento que ocorreu esse terremoto. As regiões costeiras do oeste, então, permanecem em alerta, de acordo com a agência meteorológica japonesa. A emissora pública do Japão, a NHK, disse que Hokuriku, a empresa responsável também pelo serviço de energia, está verificando irregularidades nas usinas nucleares. E por que ocorre esse estado de atenção? Para quem está com a memória fresca e acompanhou muito das notícias, lá em 2011 você teve um terremoto e ondas que atingiram a usina nuclear de Fukushima, em 2011. Só que tem um registro que já nos traz algum alento, né? Você tem a possibilidade de tsunami, preocupante, porém, quando a gente faz uma comparação, você tem uma possibilidade muito menor do que a que ocorreu em 2011. Foi um dos piores acidentes nucleares da história, né? Porque você teve um tsunami com ondas que chegaram a 15 metros de altura. É algo inacreditável e nós acompanhamos. Bom, o próprio cinema depois, né, relatou e retratou em tantos filmes, produções, tantos documentários, né, tamanho terror que foi para os japoneses. 15 metros de altura e agora o que nós temos de registro. No meio da madrugada foram 5 metros de possibilidade de tsunami, agora esse número baixou para 3 metros. Japão em alerta, Rússia, Coreia do Sul e Coreia do Norte.